Que alegria estarmos mais uma quarta-feira falando sobre os caminhos da restauração. E desta feita, eu e o pastor Adalbérico iremos trabalhar o seguinte tema: caminhos da restauração, no sentido de permitir que Deus remova os nossos defeitos. Você tem trabalhado nessa perspectiva ao ouvir todos os outros passos, os 5 passos anteriores. Agora nós estamos trabalhando, ou trabalharemos, o 6º passo, para que você venha permitir que Deus remova do seu interior, do seu íntimo, todos os seus defeitos? É uma pergunta muito interessante, é uma proposta e é um grande desafio. Obrigado por estarmos juntos, obrigado você que está nos acompanhando no Facebook, obrigado você que está nos acompanhando também no YouTube, obrigado porque estamos agora reunidos aí na sua sala, no seu quarto, onde você está com o seu aparelho, né, com o iPad, com o seu celular, com a televisão, notebook, enfim. Muito obrigado por estarmos juntos para glorificarmos a Deus nesta quarta-feira. E desta vez eu estou aqui com o pastor Adalbérico, que também fará a sua saudação, pastor, por gentileza. Muito bem. Boa noite, pastor Kleber. Boa noite, irmãos e amigos da Igreja Batista Boas Novas. E o nosso boa noite também aos irmãos e amigos da Igreja Batista do Parque, que têm nos acompanhado com fidelidade esse tempo, esta série, uma série desafiadora ao nosso coração, onde Deus tem ministrado de uma maneira muito poderosa e preciosa para as nossas vidas. Quero dizer que é um prazer muito grande, uma alegria muito grande poder estar de volta aqui, trabalhando esses temas assim que inspiram muito as nossas vidas. Obrigado, pastor Kleber, pela companhia desta noite. Deus há de nos abençoar nesse tempo, pastor. Amém, pastor Adalbérico. Realmente é sempre bom quando nós nos reunirmos aqui, a nossa turma, a nossa equipe pastoral, é uma equipe muito abençoada, uma equipe muito boa, nós temos uma liderança muito efetiva e muito eficaz através do nosso pastor Wagner. Bem, queridos, nós queremos também que você adore a Deus neste momento com um louvor muito apropriado para esta quarta-feira, com o nosso coral dos adolescentes, que tem por título Um Lugar Secreto. E antes aqui estávamos conversando a respeito desse título, né? Um lugar secreto. O que você tem feito no seu lugar secreto? Até mesmo com o 6º passo, com a ideia de você permitir que Deus remova os seus defeitos. No lugar secreto é o local onde você ainda acalenta os seus defeitos, aonde você acaricia os seus pecados, ou é no lugar secreto onde você se encontra com Deus, conversa com Ele, você se entrega a Ele, você busca uma mudança impressionante para a sua vida, permitindo que Deus o transforme. Vamos adorar ao Senhor, nosso Deus, com esta canção. Secreto
Muito bem, é como diz o nosso pastor, o louvor combina com boas novas. Deixa eu passar algumas informações, elas são importantes para todos vocês. Vocês sabem que a cada início de semana nós temos uma devocional diferente. Nós já estamos na quarta-feira, no meio da semana. Se você ainda não assistiu a esta devocional, se você ainda não louvou a Deus através dessa devocional, é importante que você vá lá e que você cultue ao Senhor, que você compartilhe essa devocional, porque eu tenho certeza que ela falará profundamente ao seu coração. Também é importante para nós que você faça a sua inscrição lá no nosso canal no YouTube. E você venha compartilhar também, acione o sininho lá, tem a possibilidade de você colocar todas. Então, todas as vezes que a turma da mídia colocar uma novidade, o sininho aciona você e você recebe todas essas novidades e acompanha tudo o que está acontecendo. Está aí no nosso rodapé, Facebook, YouTube e também o Instagram. Você precisa nos seguir lá para saber todas as informações. É importante você compartilhar todas as informações das nossas mídias sociais. Também quero informar a vocês que todo dia, de segunda a sexta-feira, o nosso querido pastor Wagner, ele entra com uma live ao meio-dia e ele sempre começa trazendo algo novo. E ele passa sempre informações interessantes do que está acontecendo ou que irá acontecer. Ele tem sempre falado conosco a respeito do nosso retorno, né? Então acompanhe lá a live ao meio-dia, vai até meio-dia e 20, meio-dia e 15, por ali, né? Uma média ali de 15 a 17 minutos, curta, interessante, empolgante, com o versículo do dia e com a meditação para os nossos corações. No final de semana, que vai se aproximando, no sábado nós temos o nosso culto Tim, e às 18 horas o culto jovem, e domingo, né, nossos horários habituais, às 10h30 o culto pela manhã e às 18h30 o culto noturno. Também queremos deixar a nossa gratidão a todos os nossos queridos irmãos, tanto de Boas Novas quanto da Igreja do Parque, não só por nos acompanhar todas as quartas-feiras, bem como também os irmãos que têm colaborado com as suas ofertas e com fidelidade têm depositado os seus dízimos. Muito obrigado. A obra tem avançado em todos os sentidos, fruto da sua fidelidade e daquilo que Deus tem nos dado como sabedoria nesta igreja para uma boa administração. Muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós vamos dar continuidade aqui neste momento e vamos orar, e eu vou pedir ao pastor Adalberto que faça esta oração. Queridos, você aí onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir a direção de Deus para mais uma noite de aprendizado da sua palavra. Oremos. Querido Deus, nós queremos te louvar em mais uma noite, em mais uma quarta-feira, onde a tua igreja está reunida no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esse tempo onde a tua graça, a tua compaixão, a tua misericórdia tem sido derramada sobre cada um de nós. Nós que temos as nossas dificuldades, nós que estamos ainda lidando com os nossos pecados. Obrigado, ó Deus, por essa jornada de fé, essa jornada de esperança que o Senhor tem permitido a cada um de nós, Pai. Obrigado por esse tempo onde nós temos ouvido a tua voz. Obrigado por esse tempo onde o Senhor tem nos instruído, onde o Senhor tem nos orientado a partir da exposição da tua palavra, a partir desse momento de conversa, de bate-papo aqui com os pastores da nossa igreja. Nós queremos te agradecer mais uma vez, ó Deus, porque tu és um Deus misericordioso, gracioso para conosco. E a tua palavra nos ensina que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso ajudador e cremos que mais uma noite o Senhor nos ajudará a lidar com os nossos pecados, com os nossos defeitos, com as nossas deficiências, com comportamentos que de fato têm trazido problemas para as nossas vidas e para as vidas de tantas outras pessoas. Que o teu Santo Espírito possa nos conduzir
em mais uma noite e obrigado mais uma vez por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós até este momento. Nós oramos agradecidos e pedimos a tua bênção sobre toda a tua igreja. E oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, pastor Adalberico. E realmente nós estamos numa jornada, num caminhar, onde o nosso desejo é que sempre possamos nos apresentar diante de Deus cada vez mais santo, glorificando e exaltando o seu nome. Antes de nós começarmos assim, propriamente dito, no sexto passo, eu queria relembrá-los dos 5 outros passos que já foram abordados aqui. E que com certeza, pelo menos para mim, e com certeza para o pastor Adalberico, tem nos trazido muitas e profundas e belas instruções. Mas o primeiro passo, ele abordava, resumidamente, evidentemente, sobre admitir ser impotente versus negação. É uma luta. As pessoas negam, não, eu não sou impotente, ou eu não tenho um pecado, ou eu não tenho nenhum tipo de problema, está tudo bem, está tudo correto, na minha vida, com a minha família, com a minha esposa, meu relacionamento familiar, vai tudo muito bem. Então as pessoas têm essa dificuldade. O primeiro passo é você admitir ser impotente, ou admitir que você é impotente. É interessante. O segundo passo é acreditar no poder superior, e esse poder superior é Jesus Cristo. Não é nenhuma força aí, pura e simplesmente, uma luz muito grande, não. Nós estamos falando de um poder superior na pessoa do nosso Deus, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você precisa acreditar, você admite o seu erro, a sua culpa, a sua impotência, e você reconhece esse poder superior que ele é capaz de resolver todos os nossos problemas. O terceiro passo, nós vamos procurar decidir, então, entregar as nossas vidas e as nossas vontades. As nossas vidas e as nossas vontades a Deus. No quarto passo, você vai procurar fazer um inventário, né, moral. Eu lembro que eu participei desse dia aqui e também repetiremos algumas coisas aqui, né, pastor Adalberico, a respeito de caráter, de falha de caráter, que é muito importante reconhecermos isso para que, ao fazer esse inventário, nós vamos observar onde nós estamos errando. Na semana passada, e é até bom lembrar isso, que nós estamos fazendo essas atividades agora a partir, ou com 2 partes, né, vamos dizer assim. Né? Então, essa quarta-feira, nós iniciamos, eu e o pastor Adalberico, e na outra quarta-feira, então, nós teremos aqui mais algum pastor convidado, pelo menos um, para conversarmos um pouquinho mais e falarmos das perguntas e respostas, tá? Então, o quinto passo é admitir para nós mesmos, primeiro, admitir para Deus, para nós mesmos e para o outro o nosso erro. Nós temos uma dificuldade muito grande de fazer isso. Às vezes até fazemos com Deus, né? Falamos aqui do nosso louvor, lugar secreto, e você vai sozinha, e você admite. Mas quando você tem que admitir com o outro, né? Ou olhar no espelho, há uma dificuldade tão grande com relação a isso. E hoje, então, nós iniciamos, né, com esse sexto passo, que é a disposição de deixar que Deus remova os defeitos de caráter. Então, pastor Adalberico, quero começar aqui, já propriamente dito no sexto passo, com o versículo que justifica esse trabalho desta noite, que é Tiago, capítulo 4, versículo 10. Nós temos 2 versões aí, tanto a versão da Bíblia Viva como da NVI, que é o que a igreja adotou como a principal para nós falarmos nas passagens bíblicas dos cultos. Mas na Bíblia Viva fala assim: então, quando vocês sentirem a sua indignidade diante do Senhor, Ele levantará, animará e ajudará vocês. A NVI traduz assim: humilhem-se, é uma tradução mais conhecida, né? Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Não é verdade, pastor Adalberico? O que o irmão nos diz a respeito desse início do
sexto passo. Muito bem, pastor. Esta é uma passagem, inclusive, que nós já trouxemos aqui em algumas reflexões dessa temática, Caminhos da Restauração. E é uma passagem que voltou, né, e a importância dessa passagem, né, na restauração. Quero lembrar os irmãos que esse é um momento bem decisivo, né, nesse processo de restauração, nesta caminhada de restauração que nós estamos trabalhando aqui. E a Bíblia NVI diz, como outras, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. É importante a gente entender o que é humilhar, né? Humilhar não é você vestir um pano de saco, uma caricatura barata daquilo que de fato acontecia lá no Antigo Testamento, não é? Humilhar não é isso, como alguns que... Outro dia eu vi um homem na televisão, um líder religioso, vestido de uma espécie de pano de saco, mas no pulso estava um relógio Rolex. Então, humilhar não é isso, né? E às vezes a gente acha também que se humilhar, o pastor Kleber e irmãos que estão conosco nesta noite, às vezes a gente pensa que se humilhar é dizer assim para Deus: olha, eu sou um miserável, eu sou um pecador, né? Eu preciso de ti, eu não valho nada. E não é isso, né? Quando a gente olha a Bíblia, e eu gosto da versão também da Bíblia Viva, que traz, né, uma compreensão mais clara a respeito desse texto, quando vocês sentirem a sua indignidade diante do Senhor, ou seja, quando eu reconhecer o meu pecado, quando vocês reconhecerem que são pecadores e reconhecer o pecado que Deus está trabalhando na tua vida. Então, quando nós reconhecemos, quando nós damos nome ao nosso pecado, é importante isso. Eu já falei, inclusive, aqui, quando eu estava, acho que com o pastor Joseniel aqui, ou o pastor Alípio, né? Já foram tantos pastores aqui, às vezes a gente acaba esquecendo. Mas que a gente peca no varejo e confessa no atacado, né? Então, quando a Bíblia diz, olha, humilhai-vos perante o Senhor, reconheça o pecado. O que é que Deus está apontando? No teu caráter. O que é que precisa ser corrigido? No meu caráter. Eu preciso reconhecer isso diante de Deus. E como já falamos anteriormente, muitas vezes isso vem através do quê? De uma leitura bíblica, isto vem através de um devocional que nós fazemos, isto vem através de uma pregação da palavra de Deus, quando nós estamos ouvindo uma pregação, pastor Kleber. Então o Espírito Santo de Deus vai trabalhando e nos mostrando. E como eu falei na última que eu participei aqui, até um momento de conflito, né? Seja com alguém da igreja, seja com um vizinho, seja dentro da própria família, é um momento onde Deus aponta áreas da nossa vida que precisam de correção. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos achegar diante de Deus e falar, realmente, Senhor, né, eu tenho sido uma pessoa muito explosiva e eu preciso de um trabalhar do Senhor. Realmente, Pai, eu tenho sido uma pessoa muito impaciente com as pessoas, muito impaciente com a minha esposa, muito impaciente com os meus filhos. E eu preciso de paciência, eu preciso desse fruto do Espírito. Realmente, a minha vida está faltando mais alegria, mais gozo. Eu reconheço isso e eu vou na direção de Deus, eu me disponho. E eu permito que esse Deus trabalhe comigo, pastor Kleber. Exatamente, pastor Adalberico. O grande desafio, querido irmão, que está nos acompanhando nesta noite, nesse nosso sexto passo do caminho da restauração. O grande desafio é você se encontrar com Deus Todo-Poderoso e um dos seus atributos, que é o ser santo. E nós, como pecadores, nos aproximar dele, a fim de que possamos agradar o seu coração. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia fala lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da presença gloriosa de Deus. O pecado nos afastou da presença de Deus. Então, quando nós reconhecemos
a nossa indignidade, como a Bíblia Viva bem traduz. E não só o fato de reconhecer, mas o sexto passo, ele trabalha a disposição de permitir que Deus remova. Aí sim nós vamos ter essa possibilidade, biblicamente falando, que a Bíblia chama de santidade, de nos aproximarmos de um Deus santo. Então, o homem pecador, não pecador porque nós fomos gerados em pecado, eis que em pecado fui gerado, em iniquidade concebeu minha mãe, Salmo 51, não nesse sentido, mas no sentido de pecador porque eu amo pecar, porque eu tenho pecado escondido, porque este pecado me agrada. Como eu vou me aproximar de Deus e como Deus vai se aproximar de mim, ou como Deus vai desejar esse relacionamento? Ele não vai querer. Então, este é um grande desafio de reconhecer o que a Bíblia nos adverte, a fim de que possamos, num viver santo, nos aproximar de um Deus santo. A grande questão, pastor Adalberto, é que as pessoas gostam dos seus defeitos. As pessoas não querem largar, as pessoas não querem renunciar. Mudar, muitas vezes, dói. Mudar machuca. Mudar gera o medo da incerteza para muitas pessoas, né? A gente fica assim, né? E agora, como que eu vou reagir? Ou como que eu vou trabalhar tudo isso? Precisamos encarar esse medo, meus amados irmãos. Nós precisamos ter essa disposição de acreditar que Deus nos ama e Ele deseja o melhor para as nossas vidas. O Salmo 119, os versos 33 a 35, o salmista diz assim, olha, presta atenção aí, ó. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. O que o salmista está querendo dizer é o seguinte: os decretos, os ditames, as ordens, os mandamentos de Deus, todos esses nos conduzem num caminho, numa vereda de retidão. Numa vereda que vai confrontar muitas vezes os nossos pecados e nos mostrar que precisamos ter a disposição, quando for o caso, de falar com Deus: Senhor, remova isso de nós, limpa o nosso coração. Não é isso mesmo, pastor Adalberto? É isso mesmo, pastor Kleber, né? O salmista aqui, muito feliz, é lógico, né? Inspirado pelo Espírito Santo, e tem uma palavra que me chama muita atenção, além, é claro, dos mandamentos do Senhor, né? Que a gente sabe perfeitamente que a lei do Senhor, ela é perfeita, né? Não há variação de dúvidas nenhuma com relação à palavra e ao desejo de Deus para as nossas vidas. Mas neste salmo tem uma palavrinha no final que me chamou muita atenção, que fala sobre, nos mandamentos do Senhor que nós encontramos satisfação. Satisfação. Nós precisamos entender que a nossa satisfação, ela só é encontrada no Senhor. Né? Muitos dos nossos pecados, na verdade, nada mais é do que busca por uma satisfação interior. Satisfação da nossa alma, descanso para a nossa alma, prazer para a nossa alma. E Santo Agostinho, sabiamente, já dizia que a nossa alma encontrará descanso, satisfação, prazer somente em Ti, Senhor. E quando eu estava refletindo, pastor Kleber, a respeito deste texto, eu me recordei daquela passagem de Jesus e a mulher samaritana. Né? Jesus ali no poço de Jacó com a mulher samaritana, né? E aquela mulher que já teve 5 maridos. Né? E é interessante porque aquela mulher, na verdade, ela estava buscando satisfação, né? Realização numa vida a dois, no sexo. E essa satisfação, ela de fato conseguiu encontrar quando ela teve aquele encontro com Cristo Jesus.
né? Então, isso é importante a gente começar a observar bem os nossos comportamentos inadequados e, ao lado dessa palavra satisfação, se de fato a gente não está buscando satisfação, e a gente está buscando satisfação no lugar errado, em coisas, em situações, em circunstâncias, em comportamentos destrutivos, e a nossa satisfação de fato está em Deus, está em obedecer a sua palavra. Se o pastor Kleber me permite, teve uma fala, voltando um pouquinho, né, a fita aqui, tem uma fala que o pastor trouxe aqui, que ele diz assim, que de certa forma nós gostamos de alguns de nossos defeitos. Isso para algumas pessoas deve soar muito estranho, né? Puxa, eu tenho defeito, eu tenho pecado, e será que eu gosto do pecado? Né? E eu queria pontuar um pouquinho a respeito disso, que eu refleti um pouco a respeito disso. Eu queria citar de maneira prática um exemplo. Por exemplo, um homem e uma mulher que tem a necessidade de se reafirmar como homem, como mulher. Um homem e uma mulher que foram depreciados na construção da sua personalidade, na sua construção de vida. E chega na fase adulta ou na adolescência, já para a juventude, e isso está muito latente nessa pessoa. E muitas vezes, um homem ou uma mulher, eles procuram essa reafirmação no quê? Na sexualidade. Uma sexualidade pervertida, uma sexualidade distorcida do padrão estabelecido pela palavra de Deus. Então ele gosta daquilo, ele gosta daquela prática, ele gosta daquele tipo de prazer. Por quê? Porque aquele tipo de prazer traz essa reafirmação dele, da sua virilidade. A mesma coisa também a gente pode encontrar na própria sensualidade. Uma pessoa que gosta de esbanjar sensualidade. Muitas vezes essa pessoa ela está querendo se reafirmar, né, com essa questão da sensualidade como pessoa. Então, eu vejo que, além, é lógico, né, que a gente sabe, o pecado é destrutivo, mas para a natureza humana caída ele é prazeroso. A gente sabe perfeitamente disso. A nossa carne, ela se deleita com aquilo que é mal, né? Isso está muito claro na Bíblia Sagrada. Mas muitas vezes, mesmo tendo prejuízos, porque eu sei que uma pessoa que não está dentro da sua sexualidade, desempenhando esse papel dentro de padrões estabelecidos por Deus, ela está se prejudicando, ela está prejudicando outras pessoas. Mas muitas vezes ela gosta disso porque isso dá uma reafirmação nela como pessoa, como indivíduo que foi depreciado, quem sabe na sua sexualidade, na sua virilidade. Pastor Kleber. Pastor Adalberico, muito bom. E eu me lembro aqui de duas passagens também. Uma quando Jesus fala assim, pegando essa palavra que você usou com muita maestria, a ideia de satisfação. Isso tem uma profundidade muito grande na vida do ser humano. A pessoa se satisfaz com o quê? O que a satisfaz? Jesus falou assim, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, meu querido irmão, aonde você tem colocado o seu coração e o que você tem colocado como tesouro da sua vida? São os prazeres deste mundo ou é a satisfação de servir a um Deus santo que deseja do seu povo uma vida santa? E que ele sabe que nós temos alguns momentos de falha e que ele deseja uma atitude em nós de uma disposição para que ele mesmo, Deus Todo-Poderoso, venha remover esse defeito dos nossos corações, do nosso íntimo, do nosso interior. Mas eu me lembro também, pastor Adalberico, o irmão citou João capítulo 4, e eu vou um pouquinho mais à frente, em João capítulo 8, a ideia é um pouquinho similar, quando a mulher adúltera foi pega, e a passagem bem conhecida ali, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, todo mundo cita isso. Jesus está nos trazendo ali um ensinamento profundo que muitas vezes, numa leitura superficial, nós não conseguimos pegar,
né, a gente tem que fazer uma pergunta para o texto. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Essa é a pergunta para o texto. Quem é que não tinha pecado e que poderia atacar a pedra? Essa era a questão que Jesus estava querendo que as pessoas refletissem ali. O único que naquela ocasião, ou naquele momento, naquela situação, não só naquela situação, mas a pessoa de Jesus, ele não tinha pecado. Ele poderia atacar pedra naquela mulher, mas ele mesmo não o fez. E ele pergunta para aquela mulher, onde estão os teus acusadores? Porque um pouquinho antes, a Bíblia diz, desde os mais velhos até o mais novo, todos foram embora. As pessoas estavam ávidas, com um desejo muito ardente de tacar pedra, ver o sangue correr, né? Ver a tragédia daquela mulher, a desgraça. Mas não é esse os planos de Deus para a nossa vida. O diabo deseja ver uma desgraça, e por isso que ele quer que você fique enxafurdado no pecado, enlameado na podridão do pecado. E é por isso que o sexto passo é você ter essa disposição de reconhecer, a disposição de você chegar e falar assim, Senhor, remova isso do meu interior. Aí preste atenção qual é a frase que Jesus fala para aquela mulher no finalzinho, que Jesus ele deseja sempre falar para nós. Onde estão os teus acusadores? Ninguém, Senhor, não tem ninguém aqui. Aí Jesus fala assim, eu também não estou aqui para te acusar. Vai e não peques mais. O desejo de Jesus, e eu volto à nossa canção, o nosso louvor inicial, ao entrarmos no nosso lugar secreto e falar assim, Senhor, eu tenho essa disposição e eu quero que o Senhor remova isso de mim. Jesus volta-se para nós, para os seus filhos e fala assim, eu vou remover. Mas agora vai e não peques mais. Então, veja só, nós precisamos ter essa atitude, esse desejo de mudar, porque lá em 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15, o nosso grande apóstolo Pedro escreve assim, como filhos obedientes, presta atenção, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Essa é a recomendação do apóstolo Pedro para cada um de nós, que nós não podemos deixar nos amoldar, né? Romanos 12 fala exatamente essa expressão, né? Nos conformar ou tomar a forma de nos amoldar pelas coisas do mundo, porque isso era vida pregressa, era a vida do passado, era a vida sem Jesus. Agora nós vivemos uma vida nova, uma novidade. Vivemos um evangelho que transformou o nosso ser e o nosso coração. Então não podemos agir assim, mas como é santo aquele que o chamou, nós precisamos então ser santo. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Mas quando nós olhamos, pastor Adalbérico, para a questão assim de defeitos de caráter, nós precisamos remover, buscar em Deus essa remoção. Por que você acha que nós devemos fazer isso? A primeira coisa, queridos irmãos, que a gente precisa entender, porque nós devemos buscar isso, porque isso traz dificuldades entre nós e Deus, é a primeira coisa, né? A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Eu costumo até afirmar que o maior vilão de nossas vidas somos nós mesmos, não é o diabo. Né? O diabo é um inimigo vencido, a gente sabe. E a Bíblia nos ensina que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Então eu creio que o maior problema, uma certa ocasião perguntaram para o Moody, qual é o maior problema da obra? Ele falou, o maior problema da obra são os obreiros. Se Moody falou isso, eu assino embaixo, né? Grande homem de Deus. Né? Mas a primeira coisa é o prejuízo no nosso relacionamento com Deus. A segunda coisa é o prejuízo do nosso relacionamento com o outro, com o próximo. E prejuízos para nós como pessoas, como indivíduos.
prejuízo para o reino, pastor Kleber, prejuízo para o reino. Porque se a gente vive a nossa vida e a nossa vida não está de acordo com aquilo que a gente professa crer, quer dizer, o meu comportamento está depondo contra o reino, contra o avanço do reino, contra o crescimento da igreja, contra o crescimento do evangelho, né? Então, olha quantas coisas eu pude pontuar aqui, né? O porquê nós precisamos ter esta disposição. E eu costumo dizer, amados, que essa questão da disposição é muito interessante. Por quê? Porque quando nós dispomos, né, Deus faz grandes coisas em nossas vidas. Eu creio que Deus não faz mais em nossas vidas, no reino, na igreja, em nossas famílias, porque a gente fica retardando esse processo de cura, de restauração. Eu me lembro que em uma determinada ocasião eu preguei aqui em Boas Novas, e esta mensagem está no canal do YouTube daqui da nossa igreja, que é Dispõe-te, baseado naquele texto de Elias. Quantas coisas Deus fez através da vida daquele homem, do profeta Elias, porque ele se dispôs. E o texto sagrado diz, dispõe-te. E eu gostei muito da temática de hoje, porque nós precisamos nos dispor para que Deus é gentil, Deus é cavalheiro, né? Quando a gente olha lá para o Apocalipse, o Senhor Jesus, ele chega para uma igreja e diz, eis que estou à porta e bato. Jesus não está chutando a sua porta, Jesus não está arrombando a porta do teu coração, da tua vida, mas ele está batendo a porta do teu coração, da tua vida, e ele diz, se você ouvir a sua voz, abrir a porta, ele vai entrar na tua vida, vai sentar à mesa e você vai cear com Cristo Jesus. Nós, pastor Kleber, queridos irmãos, nós retardamos esse processo de bênçãos de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a vida daqueles que se relacionam conosco e sobre as bênçãos no reino de Deus. Verdade, verdade, pastor. E quando nós falamos aqui da questão do caráter, e eu lembro que numa das temáticas também, como nós já sentamos aqui em vários momentos no caminho da restauração, também não vou lembrar qual foi o momento exato, mas eu falei ali um pouco sobre a questão do caráter, até citei que a gente fala assim, fulano tem bom caráter, né? Cicrano é um mau caráter. Então, alguns defeitos, né? E nós já passamos da fase do inventário, quando então você elencou, quando você então escreveu, quando você colocou ali na ponta do lápis aquilo que você reconheceu. Você não precisou pedir para ninguém, entrar em algum tipo de exposição. A ideia daquele passo é que você mesmo, sozinho, pudesse escrever, pudesse pontuar as falhas que atrapalham ter um relacionamento com Deus, né? E essas questões elas precisam ser agora nomeadas, reconhecidas e ter à disposição, como o pastor Adalberico muito bem trabalhou aqui, para que eu possa pedir a Deus que Ele venha removê-las do meu íntimo, do meu coração. Então, assim, olha, algumas pessoas são egoístas. Algumas pessoas são orgulhosas. Semana passada, eu lembro que trabalhávamos aqui com o pastor Wagner a respeito de não querer admitir por causa do próprio orgulho que temos. Às vezes somos vaidosos, né? E eu estava pensando a respeito dessa questão, pastor. Às vezes o pastor, ao púlpito, ele pode ficar com uma paixão muito grande pelo próprio ouvir da sua voz e cair no conto daquele personagem, né, da mitologia, que o que era belo era só aquilo que era refletido no seu espelho, era o Narciso, né? Então, a arrogância, o orgulho, a vaidade, a hipocrisia, a ideia de ser hipócrita, né, é a ideia de usar máscaras. Eu lembro de um livro
acho que é Josh McDowell, que ele fala Vivendo Sem Máscara, ou Charles Swindoll, não lembro, acho que é Charles Swindoll, Vivendo Sem Máscaras. Né? Então, o hipócrita era aquele que colocava uma máscara, né, para representar aquilo que ele realmente não é. Traz a ideia, então, da hipocrisia. Né? Então, às vezes, nós, ou muitas pessoas agem assim, e isso precisa ser retirado do seu íntimo, do seu coração. Preguiça, vulgaridade. O pastor Adalberico trabalhou aqui ainda há pouco a respeito da questão da sensualidade, que beira ali, a linha é muito tênue, com ficar namorando ali a vulgaridade, coisas vulgares. Né? Isso não faz parte, não deve fazer parte do nosso coração, do nosso íntimo. Decepção, condenação, falta de sinceridade. Pastor Wagner, semana passada, trabalhou muito bem a questão da sinceridade. Né? Os escultores faziam ali, lapidavam, ou trabalhavam na madeira, e quando eles talhavam um pouquinho mais fundo, enchiam aquela falha de cera. Né? Então, quando as pessoas iam comprar, perguntava, com cera ou sem cera? Né? Então, a ideia da sinceridade é sem cera, sem mancha, sem defeito, sem nada obscuro, sem nada escondido, né? Intolerância, desonestidade. E tem uma relação que talvez nesta quarta-feira nós não vamos conseguir trabalhar todos esses aspectos, ou pelo menos citar todos eles, mas queremos fazê-lo na próxima, antes de nós trabalharmos as perguntas e respostas. Mas são situações que você precisa trabalhar no seu íntimo, meu irmão. Lembrando de um outro grande pregador do século XIX, Charles Randall Spurgeon, ele dizia que, assim como a pomba, no seu voo, ao ver apenas uma pena solta próximo aonde está o seu voo de uma águia, ela foge de medo, assim deve ser o cristão a respeito da aparência do mal. Quando ele avistar alguma coisa que pode gerar dúvidas, que pode colocá-lo numa situação de embaraço, o crente não deve estar ali. O crente tem que sair daquela situação, daquele incômodo. Se há alguma coisa no seu íntimo, meu amado irmão, que você reconheceu, que você já listou, que não está muito bem no seu caráter, no seu relacionamento com o Senhor, que tem sido motivo para o diabo ficar te acusando dia e de noite, dispõe-te, como foi a mensagem do pastor Adalberico, a trabalhar para que Deus venha remover isso do seu coração. O que mais podemos falar, pastor Adalberico, por gentileza? Pastor Kleber, realmente a lista é uma lista grande. Queridos, às vezes a gente tem muitas dificuldades de acabar elencando, né, os defeitos de caráter, de comportamento que nós temos. Né? Eu consegui passar alguns slides aqui para o pessoal da técnica, e eu vou pedir para eles colocarem o 10º e o 11º slide. Primeiro, o 10º slide aqui. Olha só, olha quanta coisa, né? Quanta lista, que lista grande. E, pastor Kleber, quando eu estava olhando essa lista, eu vou pedir para os nossos irmãos deixar um pouquinho, você pode tirar uma foto de uma e de outra, e depois, orando e analisando situações na sua vida, você peça para Deus para mostrar para você qual destes pecados, né, qual destes comportamentos precisam ser mudados na sua vida. E quando eu estava olhando esta grande, exaustiva, e eu coloquei ali exaustiva, lista exaustiva de nossos defeitos. Quando eu estava olhando, pastor Kleber, essa lista exaustiva, eu fiquei pensando, puxa vida, né? Por essa razão, né, faz sentido a gente estar por aqui na terra ainda. Faz sentido Deus ter nos salvado e não nos ter promovido para a glória logo. Por quê? Porque tem muitas coisas ali que precisam ser trabalhadas na minha vida. Precisam ser trabalhadas na sua vida, querido irmão. É isso mesmo. A Bíblia fala que nós somos santos, mas nós somos santos e pecadores. Não
podemos nos esquecer disso. Nós somos santos porque Jesus Cristo, a partir do nosso novo nascimento, a partir do momento que nós recebemos o seu Espírito, Jesus Cristo compartilhou a sua natureza santa com cada um de nós, né? E esta é uma das belezas da salvação e da graça de Deus, porque a graça não somente nos salva do sofrimento eterno, mas a graça é uma graça capacitadora, ou seja, ela nos capacita a vencer o pecado, a lutar contra o pecado e a sermos restaurados, a sermos cada dia santificados. Então, esse processo de santificação é um trabalhar do Espírito Santo de Deus em nós, mas a partir da nossa disposição em sermos trabalhados por esse Deus que nos ama, esse Deus que tem um padrão excelente para as nossas vidas. E o padrão é o seu Filho, Jesus Cristo. Então, é um tempo da gente dar uma olhada nessa lista grande aí, amados, e com muita sinceridade no coração, como o pastor Wagner já explicou no último domingo, aí falando sobre sincero, sermos sinceros, né, conosco, com Deus, e marcar um xizinho lá e colocar diante de Deus e falar: Senhor, realmente este é um comportamento que eu tenho e que eu navego nessas águas e que eu preciso me libertar com a tua ajuda. Amados, a palavra de Deus diz que sem Cristo nada nós podemos fazer, né? O pecado, muitas vezes, a gente acha que venceu com as nossas próprias forças, mas a gente só está domesticando o nosso pecado. Nós precisamos nos humilharmos e dizer para Cristo: olha, eu não tenho poder de vencer esse pecado, mas com a tua ajuda, Senhor, eu vencerei esse pecado na minha vida e eu glorificarei o teu nome e abençoarei a vida de muitas pessoas, porque o meu pecado, de fato, ele prejudica a vida do próximo, ele prejudica o reino, ele gera uma série de problemas para mim e para todas as pessoas. Pastor Kleber. É isso mesmo, pastor Adalberico. E eu vi ali, se você tirou a foto da tela, meu querido irmão, você fez muito bem, mas se você prestou atenção, de uma forma bem didática, todos que estão ali estão em ordem alfabética, para facilitar muito a sua vida, a compreensão, e você procurar ali e marcar um xizinho, né? Não é nenhuma tarefa no sentido de ver quantos que você tem, se você tem mais do que o seu irmão, mais do que a sua esposa, mais do que o seu filho. Não é uma disputa, não é isso, é algo muito sério, meus amados irmãos. Você precisa observar ali a lista, confrontar com o seu íntimo e fazer a seguinte pergunta: como que esta falha de caráter tem afetado a minha vida? Como que esta falha de caráter tem afetado o meu relacionamento com Deus? Como esta falha de caráter tem afetado o meu relacionamento com o próximo? Isso é de suma importância. Você precisa trabalhar ali, avaliar isso no seu íntimo, no seu coração. E você precisa fugir da seguinte questão, quando nós olhamos para alguns dessa relação, aí, alguns defeitos de caráter, e aí então analisamos assim: esse aqui, viu, pastor Adalberico, esse aqui é pequenininho, esse aqui, não, né? Esse aqui dá para tolerar, é algo que não está chamando atenção, não está prejudicando ninguém. Meu amado irmão, pecado é pecado. Uma certa vez eu aprendi uma ilustração em que um rei chamou 3 dos seus generais numa sala, e nessa sala tinha uma mesa muito bonita, com os seus pés ali muito bem feitos, né? Uma peça assim única, num vaso, numa pedra bem rara, e uma flor naquele vaso, extremamente caro. E ele chegou para os seus generais, entrando um a um, dizendo assim: aqui está o problema, quem debelar o problema vai casar com a minha filha. O primeiro general entrou, olhou aquela mesa com aquele jarro, com aquela flor, algo belíssimo, extraordinário.
E voltou para o rei e falou assim, não achei nenhum defeito, nenhum mal, nenhum problema que eu tenho que debelar, que eu tenho que anular, que eu tenho que destruir, vamos assim dizer. Então pode sair, você não vai casar com a minha filha. Entrou o segundo general, assim como o primeiro, analisa, não vê nada de problema, fala com o rei, olha, não vejo nenhum problema aqui não, só vejo só coisas belas. Então você pode sair também, você não vai casar com a minha filha. O terceiro, ao entrar, o rei falou assim, aqui está o problema, você precisa debelar o problema. Então o terceiro rei pega a sua espada, tira da bainha e começa a destruir mesa, começa a destruir jarro, começa a destruir flor. E aí o rei falou assim, mas por que você fez isso? Assim, se aqui é o problema, nós temos que eliminá-lo. E aí o rei falou assim, você pode casar com a minha filha. Assim devemos ser nós com relação ao pecado. Nós não temos que analisar uma falha de caráter e falar assim, olha, ele é diminuto, ele é pequenininho, então ele não vai afetar o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com o próximo. Muito pelo contrário, eu vou viver bem, né, camuflando, escondendo, né, alimentando. Irmãos, isso vai virar um monstro. E isso vai destruir a sua vida. Nós precisamos fazer um esforço. Se for Hercúleo, que assim seja, né? A palavra Hercúleo vem de Hércules, né? Se você tiver que fazer um esforço de Hércules, na mitologia teve que fazer os 12 trabalhos para poder ganhar a recompensa, né? É claro que nós não queremos nada disso, mas apenas de forma figurada, se você tem que fazer um esforço Hercúleo, que faça então em nome de Jesus, né? Você tem que se comprometer com isso. Qual o compromisso? A disposição de suplicar a Deus que remova esse defeito do seu coração. Só assim, queridos irmãos, trabalharemos numa direção de agradá-lo, de viver para a honra e glória de Deus. Eu gostei da palavra do pastor Adalberto com relação ao inimigo. Por mais que muitos escritores, e um deles Russell Shedd, no seu livro Mundo, a Carne e o Diabo, que são os três inimigos do cristão, né? Mas vejam só, o diabo ele não pega na mão de ninguém, não coloca uma faca no pescoço e diz, você tem que cometer esse pecado porque eu estou ordenando. Ele vai trazer uma sugestão. Ele vai chegar para você e falar assim, olha, essa fruta aqui é bela. Quando você comer, né, por mais que Deus tenha dito que você vai morrer, você não morrerá. Ele vai lançar dúvidas na palavra que Deus disse. Deus disse sim, ele vai dizer não. Deus disse não, ele vai dizer sim. Mas o maior inimigo, né, da obra são os obreiros. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, meus amados irmãos, quando nós não queremos reconhecer a nossa falha de caráter, não queremos reconhecer os nossos erros, não queremos fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Então, possamos assim viver de uma maneira irrepreensível, não é mesmo, pastor Adalberto? É isso mesmo, pastor. O pastor me fez lembrar novamente Tiago, né? Quando ele diz, é um texto que eu já citei aqui hoje, quando a palavra de Deus diz assim, resistir ao diabo. Né? Antes de Tiago falar resistir ao diabo, ele fala que nós devemos nos submetermos a Deus. Então não tem como nós resistirmos ao diabo se nós não nos submetemos a Deus. Submetemos a Deus em que sentido? Reconhecendo os nossos pecados e buscando andar de acordo com a vontade de Deus. Buscando um relacionamento íntimo com Deus. Jesus mostra isso na tentação, em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. Como o Cristo, o Filho de Deus, que foi tentado no deserto, diferente de Adão e Eva, que foram tentados no paraíso, como Cristo, o Filho de Deus, Filho unigênito, se submeteu a Deus e de fato pôde resistir à tentação de Satanás, resistir ao diabo. Então, Tiago, e o gostoso da Bíblia, amados, que uma coisa não está distante da outra. Quando a gente olha um texto como esse, a gente pode ver, um texto, ele está encaixado no outro texto, e isso nos traz uma compreensão melhor a respeito, né? Porque muitas pessoas talvez
se perguntam, não pega um versículo isolado, pastor, e fala resistir ao diabo. Mas a Bíblia ensina como nós devemos resistir ao diabo e, consequentemente, resistir ao pecado, ou resistir em continuar, né, comungando com os nossos pecados, com os nossos defeitos. E é isso, pastor Kleber. É isso mesmo, meus amados irmãos de Boas Novas e da Igreja do Parque. Nós já estamos aí com uma hora e uns quebradinhos, e é um bate-papo tão gostoso que nós aqui sentado, né, conversando acerca da palavra de Deus e dos caminhos da restauração, não percebemos o quanto o tempo passa tão rápido. Mas vamos chegar aqui ao final deste bate-papo de hoje a respeito desse tema, ou do sexto passo. Dizendo para os meus queridos irmãos que na próxima quarta-feira, então, vamos dar continuidade, falando mais um pouquinho do tema e entrando em perguntas e respostas. Tá bom? Gostaria que o pastor Adalberico fizesse as suas considerações finais, depois eu faço a minha despedida aos irmãos e terminarei com a bênção dos apóstolos. Pastor Kleber, as minhas considerações finais, na verdade, é um complemento de uma pergunta que o pastor fez. Posso? Claro, claro. O pastor me perguntou por que remover nossos defeitos de caráter. Eu quero terminar trazendo novamente essa temática. Eu falei sobre ele nos afastam de Deus e das outras pessoas, expliquei sobre isso. Mas, além disso, porque nós devemos remover, permitir Deus remover os nossos defeitos de caráter. Eles dão uma falsa sensação de segurança para nós. Nossos defeitos sugam tempo e energia. A gente precisa ficar administrando isso o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Precisamos de mudança de comportamento se desejarmos nos manter limpos. A consciência de nossos defeitos nos causa dor, o quanto o pecado de fato nos causa dor, e nos tornamos, amados, mais tolerantes com os defeitos das outras pessoas e julgamos menos. Quando nós temos essa consciência, quando nós permitimos que Deus remova os nossos defeitos, nós somos mais graciosos, mais misericordiosos com os outros. E que assim seja, amado irmão, na sua vida e primeiramente na minha vida, pastor Kleber. Obrigado, pastor Adalberico, é exatamente isso. Quando nós olhamos para o nosso íntimo e temos esse desejo de pedir que Deus remova e reconhecemos que temos falha de caráter, quando passamos a olhar o outro, somos muito mais tolerantes. Às vezes nós encontramos ali uma empatia, nos identificamos e ao invés de julgar, nós vamos ajudar o nosso irmão a superar as suas falhas para que juntos possamos, em comunhão, agradar ao coração do nosso Deus. Querido irmão de Boas Novas, da Igreja do Parque, você que está nos acompanhando toda quarta-feira, em especial nesta quarta-feira, muito obrigado por permitir que entrássemos no seu lar, aonde você está neste momento, nos ouvindo, acompanhando-nos. É um prazer e um privilégio muito grande. Que Deus o abençoe, um restante quinta, sexta, se aproximando de final de semana aí, que Deus o abençoe e lhe dê assim muitas vitórias, Eu queria dizer que nós estamos assim no meio da semana, Então ainda faltam 2 dias para chegar o próximo final de semana e para vivermos mais um momento de cultuar ao nosso Deus. Muito obrigado, que Deus o abençoe. Vamos agora passar para os irmãos a bênção dos apóstolos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as comunhões extraordinárias, maravilhosas e profundas do Santo Espírito de Deus estejam com todos, ajudando a reconhecer as nossas falhas e a moldar o nosso caráter. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.